A Marinha Argentina confirmou o conteúdo da última comunicação feita pelo submarino San Juan antes de desaparecer. Foi o relato de um curto-circuito provocado pela água do mar em parte das baterias. Já são 13 dias de buscas, quase 2 semanas de angústia e desespero para 44 famílias que esperam notícias sobre o destino dos tripulantes do submarino argentino San Juan. Hoje, o canal de TV argentino A24 divulgou a última comunicação do comandante. A mensagem enviada ao comando da Força de Submarinos avisa que entrada de água pelo sistema de ventilação no tanque de baterias número 3 provocou um curto-circuito e um princípio de incêndio no balcão de baterias. Baterias da proa fora de serviço. O comandante prossegue dizendo que no momento navegando submerso com o circuito dividido. E encerra, sem novidades de pessoal, manterei informado. O sistema de ventilação, conhecido como snorkel, permite ao submarino renovar o oxigênio, remover o hidrogênio gerado pelas baterias e operar os motores a diesel. O snorkel é içado quando o submarino está até 18 metros de profundidade. O comandante de um submarino brasileiro estranhou o fato de o San Juan permanecer debaixo d'água, apesar do problema relatado pelo oficial argentino. Com a bateria desabilitada, o normal seria nós retornarmos à superfície e demandarmos um porto, uma baía, um porto, um local seguro, porque é uma condição precária, essa condição de bateria não operando exige que se tome precauções de segurança, que se saia dali. E uma delas seria vir para a superfície. Exatamente, se permaneceria na superfície. Nos parece bastante incomum. As baterias de um submarino ficam na parte de baixo da embarcação, porque são pesadas e assim ajudam a manter a estabilidade. Esse aqui é o compartimento de baterias da proa, a parte da frente da embarcação. Aqui tem 240 baterias. O outro compartimento fica na popa, a parte de trás do submarino. São 480 baterias no total. Nos submarinos brasileiros, se entrar água pelo snorkel, a água não chega até os compartimentos de bateria. No nosso caso, não existe nenhuma conexão direta entre o snorkel e as praças de baterias. A área de buscas foi reduzida para apenas 74 quilômetros quadrados, perto do lugar onde o submarino se comunicou pela última vez. Se ainda houver oxigênio a bordo quando o San Juan for localizado, as equipes trabalham com 2 possibilidades de resgate da tripulação. Até 200 metros de profundidade, uma câmara pressurizada é acoplada ao submarino por meio de um guincho e retira até 6 pessoas por vez. Se a profundidade for maior, até 600 metros, um mini submarino pressurizado movido por controle remoto é acoplado ao submarino e tem capacidade de resgatar até 18 passageiros por viagem. Hoje, a Marinha Argentina dispensou a ajuda de 2 dos 3 navios brasileiros que participavam das buscas e a Força Aérea Brasileira também está retirando seus aviões da região. No segundo dia de visita a Mianmar, o Papa Francisco pediu respeito às diferenças e aos direitos humanos. O país tem maioria religiosa de budistas e é acusado de perseguir muçulmanos. O Papa, que gostaria de falar claro o nome de um dos povos mais perseguidos da atualidade, os Rohingya, não o fez, para não ferir a diplomacia e para proteger os poucos católicos do território contra possíveis vinganças. Mas o conteúdo do seu discurso foi forte. A paz em Mianmar só pode ser conquistada com os direitos humanos, com o respeito pelos grupos étnicos e sua identidade, sem exceção, diz Francisco. A líder do país também não citou o nome que parece causar tanto constrangimento, Rohingya. Aung San Suu Kyi reconheceu que são complexos os problemas étnicos na ex-Birmânia e na região de Rakhine, onde vive a minoria muçulmana. Ela, que já recebeu o Nobel da Paz pela sua luta contra a ditadura, que passou anos em prisão domiciliar, teve a reputação abalada ao não conseguir conter a violência do exército contra os muçulmanos. Nessas imagens divulgadas hoje, são chocantes a pobreza extrema e a falta de assistência médica aos Rohingyas. Estados Unidos, União Europeia e ONU acusam as Forças Armadas de fazer uma limpeza étnica contra eles. A democracia, que lentamente está se consolidando em Mianmar,
depois de 50 anos de ditadura, ainda padece com o nacionalismo budista. Mas ali, diante do chefe da Igreja Católica, as autoridades do país asiático se dispuseram a apressar o processo de paz e de tolerância religiosa. A Organização Internacional para as Migrações divulgou hoje um número trágico sobre a crise de refugiados na Europa. Do começo do ano até agora, mais de 3.000 imigrantes morreram no mar Mediterrâneo. O governo da Indonésia decidiu manter o aeroporto de Bali fechado. O vulcão do Monte Agung espalhou cinzas por toda a ilha e as pistas de pouso e decolagem não escaparam. 2.000 passageiros foram afetados pelo cancelamento dos voos. Alguns moradores ainda se recusam a deixar as casas próximas ao vulcão. A última erupção do Monte Agung foi há 54 anos e matou mais de 1.000 pessoas. Aqui no Brasil, um temporal provocou estragos ontem à noite em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A água invadiu lojas e arrastou veículos pela cidade. Uma mulher tentou evitar que a moto fosse levada pela correnteza e acabou precisando de socorro. Hoje a Defesa Civil interditou 2 prédios que correm o risco de desabar. Será que vai continuar a chover? Vamos lá conversar com a Maju Coutinho, lá em São Paulo, sobre a previsão do tempo. Oi, Maju. Boa noite. Vem mais chuva por aí? Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Vem chuva sim, amanhã ainda pode chover bastante lá em Uberaba, a partir da tarde, 20 milímetros aí de chuva, é bastante chuva para pouco tempo. Também tem bastante volume para Brasília e para Vitória. Essas 3 regiões aqui estão na área de alerta de chuva forte dessa quarta-feira, que engloba também o leste e o centro de Minas Gerais, grande parte de Goiás, avançando aqui por Mato Grosso, pedação lá do Amazonas, Acre, Rondônia e também Mato Grosso do Sul. Calor e umidade são os principais ingredientes da chuva que deve ocorrer nessa área aqui, em parte do centro-oeste e da região norte. Já a chuva que está prevista também para o Espírito Santo, parte de Minas, tem dedo desta frente fria aqui, que leva na cola, atrás dela, nesse sistema de alta pressão. E esse sistema que está lá no sul, gente, fazendo um movimento anti-horário, vai jogando umidade para a faixa leste de Santa Catarina, avançando por São Paulo e também Rio de Janeiro e provocando diferentes reações no tempo. Por exemplo, chuva em Floripa, névoa de manhã aqui em São Paulo e garoa no Rio de Janeiro. Agora, quer saber onde o tempo fica firme? Vamos lá, onde tem amarelo aqui, Rio Grande do Sul, grande parte do território catarinense, Paraná, interior paulista, pedacinho aqui de Mato Grosso do Sul, maior parte do Nordeste, norte do Pará e também lá de Roraima com sol. Renata. Maju, fala um pouco pra gente das temperaturas. Olha, bem variadas. Observa aqui comigo, 8 graus de mínima lá em Urupema, 12 em Bagé, 13 em Curitiba. Agora a gente vê o contraste. Em Campo Grande o dia começa com 22 graus, em Aracaju com 23 e em Fortaleza com 25 graus, que vai ser a mesma máxima aqui de Curitiba e de São Paulo. Rio de Janeiro com 26 graus no período da tarde. Agora vamos para as temperaturas nas capitais, onde deve chover bem. 28 graus a gente tem em BH, Goiânia com 30 e Porto Velho com 33 graus. Nas cidades do sol fica assim, 32 graus lá em Salvador, 33 em Belém e a menos 26 graus em Porto Alegre. Renata. Até amanhã, Maju. Até amanhã. A seguir, o consumo excessivo de gorduras prejudica a percepção de saciedade e de fome. Uma pesquisa conclui que metade dos brasileiros não pratica exercícios. E os ingleses experimentam outra forma de usar o café.